E um novo conflito entre Romeu Tuma Júnior e Osmar Stabile fará com que a justiça tome uma decisão importantíssima na ação da intervenção judicial no Corinthians. Entendam por que o meia atacante inglês Jess Lingard ficou de fora da reapresentação do elenco e a diretoria do Corinthians atrasou ajudas de custos de atletas das categorias de base. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o meia atacante inglês Jess Lingard, que acabou ficando de fora da reapresentação do elenco. Na última quinta-feira, 25/6, os jogadores do Corinthians retomaram as atividades no CT Dr. Joaquim Grava. Os atletas se reapresentaram visando os trabalhos, iniciando as preparações para esse segundo semestre dessa temporada de 2026. Corinthians que terá compromissos importantíssimos envolvendo o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e também Copa do Brasil. E alguns jogadores estiveram ausentes dessa reapresentação. Por exemplo, André Carrilho avisou, jogou com a seleção do Peru depois que os atletas ganharam férias. O Memphis está com a seleção da Holanda na Copa do Mundo. E quem também não esteve na reapresentação foi o meio atacante inglês Jess Lingard. O Lingard não conseguiu chegar a tempo, teve problemas no voo e acabou atrasando o seu retorno. A expectativa é que o jogador se reapresente na sexta-feira, 26 de junho, e inicie as atividades juntos com os companheiros. Lembrando que o Lingard, ele acabou sendo dispensado mais cedo, porque teve um problema familiar e acabou até perdendo o último jogo antes da paralisação, aquela partida contra o Grêmio, e acabou tendo esse problema com o seu voo, mas ele é aguardado na sexta-feira, se não acontecer nenhum outro problema. A minha opinião, quanto a esse atraso que aconteceu em relação ao Lingard, é a seguinte: absolutamente que o Lingard, não estando presente na reapresentação, acabou causando alguns rumores e tudo mais, até o final da tarde da quinta-feira, quando o Corinthians soltou uma nota falando do treino, inclusive confirmando a ausência do jogador pelo fato relacionado ao seu voo. Então, estamos falando de um Corinthians que inicia as atividades já no primeiro dia ali de trabalhos da preleção. Um jogador que briga pela titularidade acabou ficando de fora, mas essa sua ausência acabou sendo explicada. Fato é que eu, particularmente, não imagino qual dia que o Lingard acabou se programando para poder voltar ao Brasil. No meu caso, eu, particularmente, teria voltado ali uns 2, 3 dias antes da reapresentação, mas o atleta, ele quis aproveitar ali até os últimos momentos com seus familiares. Não sei exatamente também qual foi o dia que ele decidiu retornar, mas a justificativa para esse atraso é relacionado a essa questão envolvendo o voo. Enfim, então vamos aguardar a reapresentação dele e que tudo ocorra da melhor forma possível. E agora vamos falar sobre novas pendências dentro do Corinthians. A diretoria atrasou ajudas de custos de jogadores das categorias de base do clube. A situação financeira do Corinthians está caótica. Timão que, infelizmente, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a situação financeira vai piorando cada vez mais. Nos 4 primeiros meses do ano, déficit de quase 170 milhões de reais, necessidade de vender jogadores e, claro, a situação vai ficando cada vez mais apertada. A atual diretoria não consegue trazer dinheiro novo, não consegue atrair novas receitas, tem que ficar fazendo empréstimos, adiantamentos, e, claro, isso piora ainda mais a situação, aumentando as dívidas do clube, que já está se aproximando caminha, na verdade,
para 3 bilhões de reais. Salários atrasados, 2 últimos meses salários atrasaram, a diretoria pagou recentemente os salários referentes ao mês passado, que era para ter sido pago no dia 5 de junho, pagou na última quinta-feira, dia 25, os direitos de imagem dos jogadores, está atrasado desde o dia 20, e também uma nova pendência. Eu recebi informações de familiares de atletas ligados à base que as ajudas de custos também estão atrasadas. Entrei em contato com uma pessoa da comunicação da base, que por incrível que pareça, não soube me informar se está ou não. Fiquei aguardando a resposta, entrei em contato na quinta, dia 25, e até o momento eu não tive uma confirmação sobre a visão do clube, sobre a explicação do clube em relação a isso. Então, vamos continuar acompanhando e tomara que isso seja resolvido o quanto antes possível. Inclusive, um dos familiares me explicou que esse valor, essa ajuda de custo é muito importante, que envolve tudo em relação aos atletas, inclusive os deslocamentos das suas residências para os centros de treinamentos. A minha opinião, quanto a diretoria do Corinthians estar atrasando também as ajudas de custos da base é a seguinte: a que ponto que o Corinthians está chegando? Eu tenho que falar aqui para vocês que eu não tenho um posicionamento oficial do clube. O clube não me respondeu. O clube me respondeu que não tinha a informação. Então, eu particularmente espero que, ao invés de ficar buscando explicações, que na verdade o clube busque soluções. Isso não pode acontecer num clube do tamanho do Corinthians. Estamos falando da base. A base, para mim, é onde está as principais, aliás, soluções para os problemas do clube. É da base que você consegue ter um grande jogador que vai resolver os problemas dentro de campo. E esse jogador, posteriormente, gerar uma expectativa de altos lucros para o clube, como estamos tendo agora com alguns jovens que saíram da base. Breno Bidon, André, Guinegão, apesar de não estar em uma boa fase, é um jogador que é visto muito bem lá fora. Então, tudo, quando falamos de base, tudo tem que ser feito da melhor forma possível. Esses atrasos não podem acontecer em nada. O Corinthians não pode atrasar em nada. Muitos pensam, os jogadores ganham bem, não tem problema atrasar os deles. Não pode. E, infelizmente, é um Corinthians que, nesse ritmo que está, a expectativa de melhora, ela não existe. Infelizmente, a expectativa é só piorar. É por isso que eu falo para vocês que a intervenção judicial é o caminho, é a solução. E é sobre isso que falaremos agora. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre intervenção judicial, que eu acabei de falar para vocês, que para mim é a melhor solução, a melhor saída para se resolver todos os problemas que o Corinthians vem acumulando ao longo dos últimos anos. O que tem de novidade sobre a intervenção? Um novo conflito entre o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, e o Osmar Stabile, presidente da diretoria, fará com que a justiça tome uma decisão muito importante em relação à ação da intervenção judicial dentro do nosso timão. O Romeu Tuma Júnior e o Osmar Stabile estão em conflito, já está acontecendo isso há algum tempo. Conflitos, na verdade, que começaram logo após aquela reunião que era para ter sido votada a reforma do estatuto, o texto base, onde o Stabile foi até essa reunião e acusou o Tuma de estar interferindo na gestão e tudo mais. Depois disso, o Osmar Stabile convocou uma reunião no conselho para votar o afastamento do Tuma, a maioria dos conselheiros aprovaram, aí a justiça tomou uma decisão que essa reunião não era válida, depois a justiça acabou voltando atrás e deixando a expectativa de mudanças, enfim. Romeu Tuma Júnior e Osmar Stabile, que foram parceiros durante todo o processo que acabou tendo a saída do ex-presidente Augusto Melo, agora eles não são mais parceiros, viraram inimigos. Tanto posso dizer que, de repente, até pessoalmente falando, mas não posso afirmar, supostamente,
e, claro, dentro do clube é algo que está bem visível. O Tuma se afastou por um período de quase 2 meses. Voltou recentemente a assumir a presidência do Conselho Deliberativo. E, nesse seu retorno, ele acabou tomando uma decisão que acabou impactando diretamente o que pode acontecer envolvendo a intervenção judicial. Vamos lá. O Conselho tenta entrar na ação da intervenção judicial, mas o Corinthians não quer que isso aconteça. O presidente Osmar Stabile não quer que isso aconteça. Essa intervenção está ligada que foi movida, na verdade, por associados ligados ao coletivo Salvem o Corinthians e ganhou um capítulo importante. Vamos lá. O Tuma, Conselho Deliberativo, solicitou à Justiça a habilitação como terceiro interessado no processo. No pedido representado pelo Tuma, o Conselho argumenta que a ação pode impactar diretamente a governança do clube, principalmente diante dos pedidos de afastamento de dirigentes e da possível nomeação do interventor judicial. Segundo a manifestação, o Conselho tem interesse jurídico na causa por ser órgão responsável pela fiscalização da diretoria e pela preservação da estabilidade institucional do Corinthians. A petição também sustenta que Romeu Tuma Júnior precisa exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa diante dos pedidos apresentados pelos autores da ação. No entanto, o próprio Corinthians apresentou uma manifestação contestando esse pedido. O clube afirma que o Conselho Deliberativo não possui personalidade jurídica para atuar no processo em nome próprio e destaca que, de acordo com o Estatuto Social, a representação judicial do Corinthians é competência exclusiva do presidente da diretoria. Além disso, a defesa do clube sustenta que Romeu Tuma Júnior não ocupa mais a presidência do Conselho, em razão da destituição aprovada pelo próprio colegiado, embora exista uma decisão judicial sobre a validade dessa decisão, o Corinthians afirma que ela continua produzindo efeitos até que haja uma decisão definitiva da Justiça. Por isso, pede que o requerimento seja rejeitado. Esse embate jurídico reforça a disputa em torno da possível intervenção judicial no Corinthians. Ou seja, estamos falando aí de uma disputa que vai impactar diretamente nessa ação. Enquanto, por exemplo, os autores da ação apontam supostas irregularidades administrativas e financeiras para justificar a intervenção judicial, o clube intensifica a sua defesa para impedir o avanço do processo. Agora, a expectativa nos bastidores é pela manifestação do Ministério Público, que é considerado um dos próximos passos mais importantes antes de uma decisão da Justiça. Então, o Tuma quer fazer parte da ação, quer entrar na ação da intervenção, a diretoria não quer, porque hoje a diretoria do Corinthians entende que o Romeu Tuma Júnior, de uma certa forma, vai se mostrar favorável a uma intervenção judicial. Enfim, vamos aguardar e vamos ver o que o MP vai colocar como parecer em relação a isso e, claro, qual será a decisão da Justiça, se o Conselho vai fazer parte ou não. A minha opinião, quanto ao Romeu Tuma Júnior estar tentando entrar na ação da intervenção judicial e o Osmar Stabile tentando impedir a entrada do Tuma nessa ação, é a seguinte, vamos lá. Mas, capitão, você está falando Romeu Tuma Júnior e Osmar Stabile, o correto não é Conselho Deliberativo a diretoria, o presidente da diretoria? Eu estou falando diretamente dos conflitos entre os dois. É por isso que eu falo para vocês, o Corinthians necessita da intervenção. Por exemplo, o Tuma, antes dele ter rachado, vamos falar assim, com o Stabile, ele sempre se posicionou totalmente contra uma intervenção judicial. Inclusive, ele mesmo fez uma defesa para o clube, logo no início de tudo, quando lá no ano passado o Cássio Concerino entrou com o primeiro pedido de intervenção. Depois que ele e o Stabile se tornaram inimigos, posso tratar assim, o Tuma mudou. Inclusive, ele deu uma entrevista, algumas entrevistas, e disse que ele é a favor de uma intervenção, mas que não seja total. A intervenção que o Tuma quer
é o afastamento do Osmar Stabile e a sua diretoria, que o conselho prevaleça. Ou seja, o Osmar Stabile sabe disso, que se o Tuma entrar na ação, ele não quer uma intervenção judicial total, que afaste o conselho, mas ele quer o afastamento do próprio Stabile. Então é por isso que os conflitos estão acontecendo. É por isso que eu questiono. Será que isso é pensando em Corinthians, no clube, ou pensando nos interesses, nas decisões pessoais? Será que estamos falando de o início do que pode ser realmente os finalmente dessa ação? Porque já estamos vendo o estatuto do clube não ser respeitado, o clube já demonstrando totais sinais que não tem mais condições de continuar. É só analisarmos as contas do ano passado, o tanto de impeachment que essa diretoria já tem, já são 4. O vice-presidente já virou réu em um caso envolvendo a Nike. Não estou dizendo aqui que ninguém é culpado, ninguém está condenado, vai poder se defender. Mas são as coisas que estão acontecendo. O presidente da diretoria está sendo investigado pelo Ministério Público. Então, para mim, estamos nos finalmente. Essa briga, vamos tratar assim, entre Tuma e Stabile, envolvendo a intervenção, para mim é mais um grande passo para a justiça tomar a decisão da intervenção no clube. E eu acredito que nos próximos dias teremos uma decisão importante da justiça. Se vai ou não, a justiça vai ter que decidir, uma decisão vai ter nos próximos dias, se o Conselho Deliberativo Tuma vai poder entrar na ação ou não. Mas para mim tudo isso, na verdade, alimenta muito mais o que eu falo para vocês da intervenção, que eu já venho falando há um bom tempo. Não é mais se teremos, e quando teremos. E esse quando está se aproximando cada vez mais. É tudo isso que a justiça vai juntando. Supostos crimes, investigações, ex-presidentes expulsos, motivos já existem de sobra. Só que tudo tem que ser bem feito para não decretar hoje e não derrubar amanhã. Mas, vejam só, então a justiça vai tomar uma decisão muito importante sobre a intervenção, envolvendo ou não a participação do Conselho Deliberativo. Mas toda essa guerra, vamos tratar assim, a justiça sabe. E isso, para mim, alimenta ainda mais e vai aproximando cada vez mais a intervenção no clube. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!